Nesta última quarta-feira, 14 de junho, os professores e demais profissionais da educação do estado do Rio de Janeiro realizaram um protesto em frente à LERJ e ocuparam a sede da SEDUC em meio à resistência contra a repressão policial. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast, disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. E também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, o AND permanece de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao episódio de hoje. Os professores do Rio de Janeiro, que estão em estado de greve desde o dia 17 de maio, realizaram ontem uma manifestação em frente à LERJ e ocuparam a sede da SEDUC, e inclusive foram ameaçados pela Polícia Militar de Cláudio Castro. Esses professores, eles romperam os portões da secretaria e avançaram com palavras de ordem, cartazes e faixas, dizendo: ir ao combate sem temer, ousar lutar e ousar vencer. E em meio a essa tomada, os policiais apontaram armas contra os professores, agrediram com barras de ferro e deram tiros para cima, sendo confrontados pela resistência desses professores e demais profissionais da educação e também estudantes que aderiram à greve junto com esses professores. Esses professores aqui no Rio de Janeiro seguem em greve contra o novo ensino médio e exigindo o reajuste salarial conforme o piso nacional estabelecido, frente aos menores salários do Brasil. E aqui na capital, os professores, além de ocuparem a Secretaria Estadual de Educação, em Caxias também ocuparam a prefeitura e em Niterói os professores protestaram contra o governador reacionário Cláudio Castro, do PL, na inauguração de um hospital. Ou seja, toda essa situação que nós temos relatado aqui é parte da luta não só dos professores daqui do Rio de Janeiro, mas de toda a categoria a nível nacional, que tem exigido tanto a conformidade dos salários no piso nacional, mas também melhores condições e garantias de trabalho pelo lado dos professores e de ensino pelo lado dos estudantes, já que o novo ensino médio representa, na verdade, nada de novo e sim um atraso para o ensino científico de qualidade gratuito para essas massas de estudantes, inclusive degradando e precarizando ainda mais o acesso a uma educação eficiente de qualidade para esses estudantes e também de trabalho, de condições melhores de trabalho para esses professores. Segundo lugar, um trabalhador foi torturado e estuprado pelo seu patrão e mais 2 capangas lá no Distrito Federal. O trabalhador Vanderlei Pimenta, de 42 anos, foi brutalmente torturado e estuprado pelo seu patrão e outras 2 pessoas por supostamente ter furtado mercadorias do estabelecimento de materiais de construção que ele trabalhava. O Vanderlei ele tinha começado a trabalhar havia 2 semanas no estabelecimento que fica no setor industrial de Taguatinga. E em entrevista ao Monopólio G1, o Vanderlei relata que ele estava com a barba grande por fazer e o patrão perguntou o que estava faltando para que ele fizesse a barba. E ele falou que ele estava sem dinheiro e o patrão falou que adiantaria o salário de Vanderlei. Só que ele não fez isso. E ele relatou que, por ter tido o salário atrasado pelo patrão, ele avisou a esposa do mesmo que pegaria uma serra e uma furadeira do estoque e que ele poderia descontar essas mercadorias do salário que ele receberia. Então o patrão, segundo seu relato, o levou para um quartinho nos fundos da loja, deu um mata-leão nele e depois começou as sessões de tortura. Foram cerca de 3 horas em que Vanderlei ficou sob o julgo do patrão e também dos seus capangas, sendo torturado. Ele pediu as senhas dos aplicativos de banco, levou R$40 de Vanderlei, que ele tinha na conta, e era o dinheiro que, na verdade, ele ia usar para se alimentar. E, além disso, após a sessão de tortura,
e estupro com um cabo de vassoura que foi realizado pelo patrão e por esses capangas, ele foi deixado com sequelas e com o rosto bastante machucado, com hematomas por todo o corpo. Tem ossos no rosto, na face dele que estão quebrados. Ele foi deixado, abandonado dentro de um tonel na rua. E foi encontrado por vizinhos e foi socorrido por esses vizinhos. Ou seja, é de uma brutalidade que tem acontecido contra os trabalhadores no nosso país, uma situação tão degradante. O trabalhador vai trabalhar, ele exige, na verdade, que receba o salário para conseguir fazer o mínimo, fazer a barba, conseguir se alimentar. Ele é saqueado pelo patrão, é torturado e ainda é estuprado, ou seja, uma situação horrenda. E esse patrão, na verdade, segundo o Vanderlei, inclusive, ele já maltratava outros funcionários também da mesma empresa, do mesmo estabelecimento. Ou seja, é algo que vem se repetindo, que demonstra, na verdade, quanto mais para o interior a gente vai do nosso país, não que na cidade não tenha, mas quanto mais para o interior a gente vai no nosso país, mais situações degradantes, relações, na verdade, muitíssimo atrasadas, vão transparecendo, vão sendo levadas à tona na sociedade. E é uma lástima que isso tenha acontecido com o Vanderlei. Na verdade, é uma situação odiosa, repugnante, e estendemos aqui a nossa solidariedade a Vanderlei e a sua família, pois é uma situação que, na verdade, é odiosa para os trabalhadores serem humilhados dessa forma. Bom, em terceiro lugar, na manhã desta quinta-feira, 15 de junho, policiais militares da UPP do Morro do Turano, que fica em Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro, assassinaram Severina da Silva Nunes e feriram uma mulher grávida, identificada como Kessia de Souza Silva, por estilhaços. Os moradores afirmam que a dona Severina tomava café na calçada quando foi atingida. E essa gestante ela ficou ferida por estilhaços no momento em que os policiais chegaram atirando. Segundo a polícia militar, esses agentes da UPP do Turano foram atacados por criminosos, mas todos os moradores que estavam ali no momento têm denunciado nas redes sociais que, na verdade, esses policiais já chegaram atirando contra os populares e que não havia nenhum tipo de criminoso ali no momento e nenhum tipo de confronto que justificasse as ações da polícia. A dona Severina ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, mas ela não resistiu e veio a óbito. E os moradores, revoltados com tal situação e impunidade, realizaram um protesto contra a morte da dona Severina e levantaram cartazes exigindo justiça e também realizaram uma barricada, fechando uma rua, interditando uma rua próxima ao Morro do Turano, com barricadas em chamas. Ou seja, tal situação é o que a gente já vem denunciado aqui no nosso programa e também no nosso portal, que não se trata de efeito colateral, não se trata de mera ação individual de um ou outro policial. Na verdade, esse é o modus operandi da corporação policial, porque serve a esse velho Estado, aos interesses das classes dominantes, de levar terror para as massas que moram nas comunidades do Rio de Janeiro e também demais comunidades do Brasil, de aterrorizar essas massas e também de impor ali a sua opressão, a sua repressão. Ou seja, o que aconteceu com a dona Severina é o que acontece paulatinamente em outras favelas e comunidades aqui do Rio de Janeiro, no qual os policiais já chegam atirando, não perguntam quem é quem, e mesmo nessas situações não prestam socorro às vítimas, eles já chegam no intuito de causar terrorismo contra essas pessoas. Que é uma situação também muito parecida com o que eles fizeram contra os professores, por exemplo, que têm lutado pelo seu justo direito a um salário melhor e também com condições melhores de trabalho. É a mesma polícia que bate em professor, é a mesma polícia que mata os filhos do povo na favela, que matam pessoas como a dona Severina e deixam pessoas grávidas, mulheres grávidas, feridas em situações que não tinham confronto. Ou seja, é mais uma situação de injustiça que a gente presencia, que a gente noticia aqui no nosso programa. Nós estendemos aqui a nossa solidariedade à família da dona Severina e também dessa moça grávida, da Kessia. E a gente se despede aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse programa de hoje. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso episódio de amanhã. Postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.